Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez, aqui nessa oportunidade, louvo a Deus pela oportunidade. Quero trazer uma breve meditação na palavra de Deus, um texto muito conhecido e já ouvimos diversas vezes, né? Marcos, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 25. Marcos, capítulo 5, verso 25. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre deste mal. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Texto muito conhecido, como eu falei, né? Quantas mensagens já ouvimos em cima desse texto falando a respeito de fé. E às vezes a gente passa por cima dele, né? Tipo, já ouvi, já preguei por cima. Mas hoje, aliás, nesse tempo, o Espírito Santo faz-nos perceber que é exatamente isso que precisamos. Precisamos voltar novamente ao exercício daquilo que nos mantém de pé, que nos mantém com a esperança viva, e daquilo que exercitamos no início, que é a fé. Hoje, nós vemos a maioria das pessoas submetendo a situação, como sempre ouvimos, né? Fulano está assim, está daquele jeito, e ela olha ao redor, não vê solução nenhuma, então a pessoa se acomoda naquela situação, e muitas das vezes é a própria igreja, são os crentes mesmo, né? Que se acomodam, submetem à situação que vivem, e não fazem o uso da fé. Hebreus, o autor aos Hebreus, não lembro agora o capítulo, a palavra do Senhor diz, o meu justo viverá pela fé. É uma palavra muito simples, tanto que o tema da mensagem dessa noite é apenas fé. Porque é exatamente isso que, acredito eu, que o Senhor requer da sua igreja nesse tempo, precisamente. É o exercício da fé, né? Nós já passamos por diversas situações tão difíceis, tão complicadas, e assim superamos, exatamente por conta disso, do uso dessa ferramenta, desse instrumento, o exercício da fé. Porém, no decorrer da nossa caminhada, parece que ela se torna insignificante, parece que ela não tem mais o seu poder devido, né? E nós vamos deixando de lado e acabamos sendo acometidos pela rotina, o simples hábito de congregar, de vir à igreja, de nos reunirmos em algum lugar. Aí, de repente, a situação nos acomete novamente, a situação difícil, só que agora olhamos com outros olhos. Olhamos com outros olhos. Isso é um problema. Nesse contexto aqui, Jesus, ele está vindo, pregando o Evangelho e também revelando o poder de Deus. Nós vemos aqui um cenário cheio de pessoas problemáticas. Jesus se encontra aqui com um endemoniado, né? O endemoniado Garazeno, ou Gazareno, ou Gadareno, tem várias traduções. Jesus se encontra com uma mulher enferma, né, precisando de um médico. Depois, mais à frente, tem o problema da filha de Jairo, que está praticamente morta.
né? Mas em cada situação Jesus vai encontrando e vai exercendo o poder de Deus. Só que para cada pessoa que ele encontra, é necessário o uso da mesma ferramenta, a fé. É igual a mensagem que o pastor Cleils falou ontem, né? Para todos ele dá algo diferente, mas a todos nós temos algo em comum, que é a oportunidade. Ele dá da mesma forma. E aqui Jesus se encontra num cenário deprimente, um cenário assustador, é um cenário que podemos dizer que precisa de um grande médico, que precisa de um curandeiro, que precisa de um pediatra, porque afinal de contas é uma menina, e Jesus vai se manifestando o seu poder, revelando quem ele é. Ou seja, Deus é. O que Deus é? Aquilo que nós necessitamos no momento. Aquilo que nós precisamos imediatamente. E Deus vai se revelando à medida que nós o buscamos, clamamos por ele. Observe, por exemplo, a situação dessa mulher, que é a protagonista do nosso texto. O texto diz que a grande multidão comprimia Jesus, e diz que certa mulher, obviamente não era uma mulher conhecida, né, na sociedade, e não somente por ser mulher, mas simplesmente também pela condição que ela se encontrava, dizia que ela sofria disso há 12 anos. Um fluxo de sangue ou uma hemorragia, 12 anos padecendo. Eu imagino que vida de sofrimento que essa mulher vinha vivendo. É um sofrimento contínuo. Mais à frente, o autor, o Marcos, ele vai dizer que ela foi livre do flagelo. E algumas versões diz do açoite. Sabe o que significa? Que aquela mulher era castigada todos os dias. É como se todo dia ela fosse açoitada, como se todo dia ela fosse flagelada. Sabe o que é dormir com aquela enfermidade, passar a noite com a enfermidade, acordar com a enfermidade e ter que encarar o resto do dia com aquele problema? Você já se imaginou numa situação como essa? De fato é uma vida de sofrimento. Só que esse sofrimento, o problema é que ele não está limitado somente à questão da enfermidade, porque é um sofrimento que ele atinge todas as áreas da vida daquela mulher. Provavelmente era uma mulher, se não era casada, mas talvez viúva, né? Mas é uma mulher que já havia se despendido de todos os seus bens, gastado tudo aquilo que tinha em busca da cura. E nada. Era uma mulher que estava à margem da sociedade, ou seja, era uma mulher marginalizada. Não é isso que significa a palavra marginal, que vive à margem da sociedade ou à margem da lei. Então, além de estar com o sofrimento físico, que é por conta da enfermidade, você imagina 12 anos perdendo sangue. Algumas vezes, né, eu já tive que tomar soro, né? Isso enfraquece um pouco o sangue, né? Tomando soro, bolsa de soro ali, e um pouco que o sangue se mistura com o soro, a gente já fica pálido, né? Um pouco debilitado. Acredito eu que as mulheres naqueles dias, né? Também por conta de um fluxo mesmo que seja temporário, já fica debilitado. Agora imagine essa mulher, 12 anos. Poderíamos afirmar que era uma morta-viva em pé. Uma mulher pálida. Uma mulher que as pessoas olhavam e ficavam atemorizados. Imagine o sofrimento físico. Além do sofrimento físico, totalmente debilitado, havia o sofrimento social. A mulher rejeitada pela sociedade, declarada diante dos homens como uma mulher impura. Né? Ninguém poderia tocar, porque senão também se tornaria impuro. Segundo a lei levítica, né? O declarou impuro. Então, era uma mulher também que era marginalizada. Uma mulher também debilitada financeiramente, gastou tudo que tinha. Uma mulher rejeitada religiosamente. Olha só como que a condição que essa mulher se encontrava. Não era a igreja, mas a religião a qual deveria adotar, né, dar o suporte, ela também o rejeitava. Uma mulher que estava sem ninguém. Imagina o desespero
desta mulher. Uma mulher, acredito eu também, que com certeza totalmente frustrada e entregue às suas forças. Ela poderia muito bem dizer assim, olha, eu não aguento mais, agora eu vou me entregar à própria sorte e esperar a morte. Ela poderia fazer isso, não poderia? Rejeitada em todos os aspectos. E outra, diz Marcos que diz o seguinte, ela diz que, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Um dia após o outro, cada dia um pior que o outro. Na mente dessa mulher, amanhã vai ser muito pior. Imagina uma pessoa no nosso tempo hoje, né? Hoje nós vemos um cenário de pessoas tão fragilizadas emocionalmente, pessoas frustradas, se frustram com tão pouco, não é verdade? A perda de um emprego, o término de um relacionamento, as pessoas elas não conseguem lidar com a situação, às vezes uma enfermidade, e o que mais nós vemos são pessoas que tiram a própria vida, porque né, se entregam à situação. Mas não foi o caso dessa mulher. Ela superou isso por 12 anos. Mas acontece que essa mulher aqui, ela exerce algo diferente. Ela olha para o cenário ao seu redor, para a situação a qual ela está submetida, e de fato, ela não encontra nada em que se apoiar, ela não consegue encontrar ninguém que o curasse, já havia procurado todos os médicos, não é verdade? Não tinha a convicção de que nem o dinheiro poderia trazer a sua cura, se desprendeu de tudo. Era uma mulher que, como eu disse, poderia ter acabado para ali. Ali para ela era o fim. Ela então ouve falar de quem? De Jesus. Ela ouve falar do poder, do milagre que aquele homem vinha manifestando no meio do povo. Ela agora, aquela mulher, ela somente o fato de ouvir já muda toda a situação. Já não era mais uma esperança que eu acredito que ela ainda tinha, porque ainda não, senão ainda não estava perseverando, né, na situação ali, por 12 anos, subsistindo e subsistindo. Acredito eu que o que mantinha aquela mulher de pé era, de fato, uma esperança, isso não podemos negar. Ela ainda tinha expectativa, mesmo que a situação dela fosse de mal a pior, ela ainda tinha uma expectativa de que a sua situação poderia mudar. Só que algo diferente transformou a expectativa daquela mulher. Ela ouve falar de Jesus. Ela ouve falar do poder de Deus. E ela diz, eu vou de encontro a esse homem. Só que o mais interessante de tudo é que essa mulher, ela não foi, mesmo ouvindo falar de Jesus, ela não se entranhou, ela não se embrenhou na multidão com dúvida. Ela não disse, já que falam tanto deste homem, do poder que ele manifesta, eu vou tocar nele, talvez eu seja curada, quem sabe a minha vida seja restaurada. Você não vai ver Marcos falando disso. Ele não coloca em dúvida nenhuma iniciativa dessa mulher. Olha só o que Marcos fala a respeito da sua iniciativa no verso 8. Ela diz, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E não era uma convicção? Ou não podemos dizer, não era simplesmente o exercício da fé? Queridos, era apenas fé. Ela não foi com dúvida, talvez eu seja curada, quem sabe assim como aconteceu com outros, também aconteça comigo. Ela disse, eu simplesmente lhe tocar as vestes, serei curada. Era uma afirmativa, era um exercício da fé, e foi dessa maneira que essa mulher foi de encontro a Jesus. Ela ouviu falar desse Jesus. Provavelmente ela tinha sido informada de cada médico, especialista disponível naquele lugar que encontrou. Olha, eu não posso fazer nada por você, não há nada na medicina que possa mudar o seu quadro. Olha, mas eu ouvi falar de um homem que diz ser filho de Deus. Na verdade, Jesus não dizia isso, né? Somente as suas obras já o revelavam quem ele era. O Filho do Homem. Ele tem feito maravilhas.
Ele tem feito maravilhas. Ele tem restaurado pessoas. Mas eu quero completar a fala desse médico agora, dizendo assim a respeito desse Jesus: olha, ele tem trazido um reino diferente. Ele tem trazido uma mensagem diferente. Ele não tem trazido uma mensagem daquela que diz: olha, a tua situação vai mudar. Ele tem trazido a mensagem a respeito de uma esperança, de uma nova vida, de um novo e vivo caminho. Um caminho diferente desse que estamos acostumados, onde nos apalpamos e nos seguramos apenas aquilo que está ao nosso derredor, as coisas materiais, ao dinheiro, a nossa saúde, que se debilita um dia após o outro. Ele tem trazido algo diferente. Ele tem trazido o renovo aos velhos. Ele tem trazido sonho aos novos. Ele tem profetizado coisas a respeito de um reino. E ele diz que esse reino é o reino de Deus. Eu não acredito que essa mulher apenas ouviu falar que ele cura. Você vai ver isso mais no texto à frente. E tudo isso gerou esperança. Mas é uma esperança condicionada à fé. Uma esperança condicionada à fé. Então, ela se dispôs, ou seja, ela superou o seu problema, ela levantou e foi. E uma mulher totalmente debilitada, ela se depara então, o que está entre ela e aquele homem, é uma multidão que pressiona Jesus para lá e para cá, todos querendo tirar uma pitadinha daquilo que Jesus tinha para oferecer, e Jesus ia ali sendo comprimido, mas ela não olhou obstáculos. Ela não olhou e disse: olha, eu estou debilitada, eu não consigo ir até aquele homem, ou me ajuda aqui. Não, ela simplesmente se embreou no meio da multidão, e foi um passo após o outro, até que ela toca na veste de Jesus. Ela alcançou aquele propósito que ela tinha estabelecido no seu coração. Ou em outras palavras, ela exerceu a fé. E apenas fé. Ela exerceu. E aquilo chamou a atenção de Jesus. Era algo diferente. Era algo diferente, era algo que Jesus não estava acostumado. Olha só, Jesus rodeado de pessoas. Eu quero isso, eu quero aquilo. Jesus já ia atender o pedido, de Jairo, que era de encontro à sua filha, mas no meio do caminho, Jesus se deparou com uma situação inusitada. Aquilo chama a atenção de Jesus. E ele, no meio daquele povo, ele perguntou: para quem me tocou? Aí o discípulo: você está brincando, né? No meio de um monte de gente pressionando, você vem perguntar quem tocou? Eu sei lá quem te tocou, um monte de gente tocou. Ele: não, eu sei que muita gente me tocou, mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Por quê, Senhor? Porque eu senti que de mim saiu poder. A palavra usada aqui é dínamos, dinamite, significa poder, e algumas versões diz virtude. Ou seja, foi diferente. Chamou a minha atenção, e eu quero saber quem foi. É óbvio que Jesus sabia, ele sendo Deus, ele sabe de todas as coisas. Mas Jesus ali estava falando na sua humanidade. De repente ele, sendo Deus, alguém tira um pouco do seu poder. O que é isso? Eu quero saber quem foi. Mas o mais interessante de tudo é que Jesus nem tinha tentado para aquela mulher. Mas o simples ato do exercício da fé já fez toda a diferença na vida daquela mulher. Olha só o que diz. E logo se lhe estancou a hemorragia. E sentiu no corpo estar o quê? Curada. Meu Deus. Meu Deus. Irmão, vem me dizer que você nunca teve uma experiência como essa.
Vem me dizer que no decorrer da tua caminhada, não houve um momento na sua vida em que você clamou a Deus, e você via que às vezes a situação parecia diferente, talvez difícil de suplantar, mas você disse: Senhor, eu vou de encontro, eu vou exercer a fé, como disse a irmã Marina, eu vou bater insistentemente. E não demorou muito para que algo extraordinário acontecesse. Se você quiser, ou no final do culto, ou em outra ocasião, eu te dou oportunidade, e eu faço questão que você conte e compartilhe esse testemunho conosco, mas eu sei que isso aconteceu na minha e na sua vida. Nós tiramos poder de Deus, nós tiramos a virtude de Deus, nós chamamos a sua atenção apenas no exercício da fé. E isso não fez a diferença na sua vida? Ou não faz diferença na nossa vida? Para aquela mulher fez. Aquela mulher fez. E ela diz, e ela sentiu que já havia sido curada. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, do seu açoite, daquilo que lhe castigava, daquele mal que lhe sucedia, daquilo que lhe acometia todos os dias, aquilo que era o seu tormento. Ela exerceu a fé e ela sentiu naquele momento que tudo aquilo cessou na sua vida. Meu Deus do céu, quantas vezes e quantas situações eu me deparei assim, parece que algo não vai para frente, algo começa a dar errado, é uma enfermidade, é um negócio que não vai para frente, e você fala: meu Deus, parece que é só aí que clamamos a Deus, né? Como a irmã Marina disse, queridos, nós temos que parar com esse negócio de só ir enfrentar a multidão, quando estamos passando pelo problema. Nós já passamos por esse processo, a nossa hemorragia já foi estancada. O que cabe a nós e o que nos resta agora é manter o relacionamento, é manter a intimidade, é ficar próximo da nossa fonte de cura, da fonte da nossa providência. Nós já passamos por isso. E aquela mulher continuou. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, olhando ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, por quê? Atemorizada não é aterrorizada. Atemorizada é aquele sentimento de temor com reverência, com respeito, lhe dando honra, lhe dando mérito. Isso é estar atemorizado, porque ela viu ali quem de fato Jesus era. Foi o Salvador da sua vida. Isso foi o que Jesus foi para aquela mulher, o seu Salvador. Agora Jesus faz algo diferente, especial, algo que Ele só oferece para aqueles que ousam, que exercitam a fé, que vão de encontro a Ele, aqueles que clamam por Ele, aqueles que batem insistentemente. Jesus olha para aquela mulher, agora se vira, e ela se atemoriza, o reverencia, se debruça diante dele e conta o que aconteceu, ou seja, conta a sua história, conta a situação, mas conta também o que aconteceu. Ou seja, ela começa a partir dali agora desenvolver um relacionamento com esse Deus. Ela sente que a partir do momento que ela tira algo dele, ela tem algo dele, então agora há um relacionamento intrínseco, né? Ali todo um entrelaço. Jesus olha ao redor então, e aquela mulher, cônscia de que ela do que operara nela, prostrou-se diante dele, declarou toda a verdade, contou para ele o que tinha acontecido. Ele olha para ela e diz: filha, a tua fé
te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quero chamar a atenção para a forma que Jesus trata aquela mulher. Observe que no início do texto de Marcos ele diz o quê? Certa mulher. Ninguém sabia quem era aquela mulher, ela não tinha grau de parentesco, como eu disse no início, marginalizada pela sociedade, pelos homens, pela religião, debilitada financeiramente. Aquela mulher talvez nem tivesse paradeiro mais. Uma mulher que vagava por ali, porque os impuros, eles não ficavam no meio das pessoas, ficavam longe, no arraial, separado da sociedade, da comunidade. Provavelmente aquela mulher não teria mais nada. Não, até mesmo os próprios parentes já rejeitavam, né? Considerado impuro. Quem é que vai querer tocar numa mulher dessa? A mulher provavelmente carente afetivamente, tem ninguém para lhe apoiar. De repente, aquele homem que ela ouviu falar, que era um homem cheio do poder, que corava e que transformava a vida das pessoas, olha para ela agora e diz o quê? Filha. Filha. Jesus mostra para aquela mulher agora que ele tem intimidade com ela. E Jesus agora diz para aquela mulher, através dessa pequena palavra, que ele tem agora um relacionamento íntimo, pessoal com aquela mulher. Você imagina Deus, o Pai, olhando para você e falando, filho, filha, né? Eu acho que a gente se derrete todo, né? Eu lembro de uma experiência que eu nunca vou esquecer. Estava lá na sede, e aí começou a ministração do cântico. E aí começou aquela música, Santo, 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 teu nome é santo, o teu nome é santo. E eu tinha ouvido algumas mensagens anteriores do pastor Cleilson falando a respeito dos atributos de Deus, falando a respeito da sua majestade, da sua infinitude, do seu espírito, todo o seu poder. E ele falando, imagine se nós pudéssemos sentir cada uma delas, como seria. E eu, curioso, começamos a louvar ao Senhor, teu nome é santo, teu nome é santo. E eu fui no canto, orando, eu falei assim, Senhor, eu quero sentir a tua santidade. E continuei cantando. E novamente, Senhor, eu quero sentir a tua santidade. Teu nome é santo, teu nome é santo. E a tua santidade, como é que é sentir a tua santidade, meu irmão? Teve uma hora que eu senti como se algo me pressionasse para baixo. E eu quero sentir tua santidade, e me empurrou para baixo. E eu falei, eu quero sentir tua santidade, e foi me empurrando para baixo. Na terceira vez que me empurrou, eu pensei comigo, é a santidade de Deus. E eu não consegui me conter mais. Eu fui me derramando em lágrimas, e aquilo foi me empurrando para baixo, me empurrando para baixo, me empurrando para baixo. Eu me ajoelhei na cadeira, e de repente não era mais a cadeira, e eu fui virando para o lado, e foi me empurrando para baixo. Eu encostei o rosto no chão. Eu digo para você que se tivesse um buraco, teria me afundado no chão. Era a santidade de Deus. O peso da santidade de Deus. Imagina o poder de Deus tocando em nós. E nós temos, querido, essa liberdade de poder pedir a Deus. Muitas das vezes, como disse a irmã Marina, nós pedimos coisas tão banais. Nós pedimos coisas muitas vezes para os nossos gostos pessoais, para o nosso luxo. Mas seria tão diferente se começássemos a pedir em prol do nosso irmão, em prol da igreja. Já muda o contexto, já muda o cenário, já muda a tonalidade da oração. Agora imagina pedir experiência com Deus. Imagina pedir para ouvir a voz de Deus. Eu fiquei impressionado uma vez com a minha mãe, há muito tempo aqui, e eu falei,
que estava tão alegre na igreja congregando, e a primeira vez que ela veio me visitar, há uns 10 anos atrás, e ela olhou para a igreja, volta de igreja, e falou: isso aqui não é igreja para você não. Por que não? Não, as mulheres usam calça, brinco, os homens andam de regata, bermuda, isso não é igreja para você. Eu, mãe, mas ela fez bem assim, a Jane me cutucou e eu calei a boca, eu não ia retrucar a minha mãe. Era a mentalidade que ela tinha. E ela lavando louça. Uma casa quase em frente à sede lá, lavando louça, daqui a pouco ela parou e ficou assim, ó, 1 minuto, com a louça parada. Daqui a pouco ela vira para mim e fala assim: realmente, é aí o seu lugar. Como assim? Ela: pois é, Deus acabou de falar aqui para mim. Ouvi a voz de Deus. Sabe quando isso acontece, queridos? Quando nós sabemos e entendemos que temos agora um certo nível de intimidade com Deus, que temos um relacionamento, mas não basta apenas isso, isso traz para nós benefícios, privilégios. Porém, o que resta ainda para nós é fazer uso desses privilégios, fazer uso das ferramentas, e uma delas é o exercício da fé. Nós encontramos hoje, num tempo difícil, numa situação difícil, num cenário deplorável de pandemia, de dificuldades financeiras. Quantas vezes estamos ali no emaranhado de situações e a gente só simplesmente diz: não, Deus vai me tirar da situação. Deus vai... Não, queridos, não é apenas da boca para fora, é crer e crer que Deus vai mudar a nossa situação. É o exercício da fé e sentir em nós o poder de Deus. É apenas fé. Nós estamos precisando isso nesse tempo, exercer a fé. Achei interessante quando o pastor falou, né, se você não trouxe nada, vem e toque no gasofilácio. Ofereça aquilo que você tem. Eu passei nos meninos ali. Vamos lá. É o exercício da fé. É como muitas outras igrejas dizem, né, o ato profético. É dizer que, Senhor, eu não tenho aqui aquilo, né, o dinheiro, mas eu estou aqui dizendo que quando eu tiver, eu quero dar o que é teu. Eu não tenho dinheiro, mas eu posso te dar a minha vida, o meu tempo, o meu trabalho. Mas eu quero oferecer algo. É o exercício da fé. E é isso que vai nos manter de pé. É isso que vai nos manter a nossa esperança viva diante de Deus. E eu te garanto que dificilmente vamos estar de semblantes abatidos, enfraquecidos espiritualmente, mesmo sendo acometido pelos males deste mundo. Eu garanto isso para você. Você crê nisso? Amém. Graças a Deus por isso. E Jesus disse para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou. Foi muito mais do que a cura. Aquela mulher obteve salvação para a sua vida. Ela foi salva, querido, e sabe o que acontece? É que agora, independente se aquela mulher for acometida por outro mal, ela tem agora garantido aquilo que nenhum médico de fato pode lhe oferecer, que é a vida eterna. Mas aquele Jesus lhe deu isso, ele garantiu isso, que é a salvação. E ele diz: filha, a tua fé te salvou. E agora eu poderia pregar sobre cada ponto desse versículo aqui. Ele continua dizendo: vai em paz. Queridos, há 12 anos aquela mulher não tinha paz. Há 12 anos. Sem ter paz. Sem poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, né? Aquele suspiro. Terminou o dia, eu vou descansar agora. Não. Ela era flagelada, açoitada por aquela enfermidade. Não tinha paz. O que tem flagelado a tua cabeça, a tua vida, os teus pensamentos? Hein? O que tem perturbado a sua vida, meu irmão? Eu quero dizer para você que se você souber exercer a tua fé, isso acaba hoje na tua vida. Isso que tem te perturbado. Em nome de Jesus,
Ministro isso na tua vida. Acabou agora. Sabe por quê? Porque quando você creu em Jesus como teu Salvador, Ele te garantiu paz. Uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que o mundo não pode te oferecer. Então desfrute desta paz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E continuou dizendo, e fica livre do teu mal. O texto diz, e levou sobre si toda a enfermidade. Ah, mas irmão, vira e mexe, tem gente doente. Claro, queridos, ainda estamos num cenário caído, corrompido, regido pelo Deus deste século, somos sujeitos a isso mesmo. Mas ainda estamos presos num corpo de carne, corruptível. Mas aquilo que Jesus prometeu para nós, que é um corpo de glória, essas coisas deste mundo não pode arrancar isso de nós. É nisso que eu descanso. É isso que me traz paz. Isso que me traz tranquilidade. Meu irmão, como que eu faço para usufruir de tudo isso? Apenas fé. Amém? Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Ministrar no teu coração. Eu quero convidar você, meu querido, fique de pé nessa noite. Em nome de Jesus, olha, passou até a tosse. Glória a Deus. E eu trouxe até o celular para mostrar aqui para os irmãos. Olha, mais um agora. Eu não atendo o telefone no domingo, senão não tem um. Paz, eu tenho até. O pastor Santino me mandou mensagem aqui, me mandou no WhatsApp da empresa. Eu nem olhei, vou explicar para ele amanhã que eu não atendo no WhatsApp da empresa. Vou passar o pessoal para ele. Por que eu estou dizendo isso? Nós mudamos, desfizemos a sociedade, montamos o nosso negócio e não é fácil. Ainda pegamos um dinheiro emprestado, um amigo nos dispôs esse dinheiro. E eu fico pensando quão é difícil. A gente vende móveis, mas o custo é muito alto para se manter. Os móveis são caros, o custo é alto também. E eu tenho pessoas que dependem de mim, além da minha família. Tem o Caio, tem mais 2 meninos que eu estou ensinando. E esse mês não foi um mês fácil. Até falei para ele, vocês se empenham, senão vou ter que... Você sabe como é que acontece com a empresa, né? Tem que mandar alguém embora para a gente... Eu tenho que ficar só eu, pelo menos. Mas eu não quero fazer isso. O que a gente tem que fazer é crer que Deus vai prover na nossa vida. E eu vim com esse pensamento hoje, orando a Deus, para que Ele seja providência na nossa vida. Tenho que marcar com o pastor Eliezer e o pastor Cleilson, que vão lá na empresa. Eu quero dedicar aquilo ao Senhor, porque não é para ganhar dinheiro, queridos. É para suprir as nossas necessidades e daqueles que estão conosco. Suprir, honrar os nossos compromissos. E eu falei para o pastor que nós vamos lá orar e dedicar aquele lugar ao Senhor. Entendeu? Para fazer as coisas certas, coisas honestas, atender os nossos clientes. E vim com esse propósito no coração. E aí eu estou ali, os irmãos depois puderem ver. Só agora à noite, hoje é domingo, não atendo cliente, como eu falei para os irmãos. 3 clientes para fechar o negócio. E eu peguei o telefone agora, acabou de chegar outro, porque dá para ver pela tela aqui. Vamos fechar para fazer, pontinho, pontinho. Sabe o que é isso? Deus provendo na nossa vida. Mas eu não quero que você fique limitado apenas nessas questões, nas questões financeiras, querido. A fé, ela é um amplo leque de opções para a nossa vida. É a fé que eu quero exercer hoje, que Deus vai ministrar a cura na vida do pai da irmã Leandra, vai ministrar a vida dos irmãos que foram acometidos pela virose, pela gripe, ou qualquer que seja. Eu creio nisso também. Entendeu? No relacionamento dos irmãos, na providência dos lares. Essa fé, queridos, ela pode ser exercida em todos os aspectos para fortalecer a igreja do Senhor. E eu quero te convidar nesse momento, para nesse ato de fé, levantarmos um clamor em favor da igreja do Senhor. Dos nossos irmãos que foram acometidos deste mal. Olha só, hoje é domingo, veja as cadeiras vazias. Eu sei que os irmãos estão se preservando lá. Mas cabe a nós que estamos aqui
e o Senhor nos deu as condições para orarmos e intercedermos em favor da vida deles. Amém?